dia a todos, para as pessoas que chegaram depois. Eu vou analisar, né, ou apresentar melhor um percurso de análise que eu faço dentro do projeto CAEL, das políticas públicas de língua, especificamente aquelas que se referem ao direito à língua materna e à diversidade, à preservação da diversidade cultural das chamadas minorias sociais, né, em nome da instituição de um ideal igualitário, democrático, pluralista. Bom, é bom lembrar que isso se insere nas discussões que têm sido levadas desde ontem, né, que essa questão da diversidade cultural e linguística se insere, de um lado, no interior de processos nacionais, isto é, da Constituição dos Estados Nacionais, né, com algumas características que isso teve. Em primeiro lugar, a uniformização linguística e cultural. Em segundo lugar, a urbanização. E em terceiro lugar, o desenvolvimento do capitalismo, né, que é associado a essa forma de Estado. E em segundo lugar, os processos mais recentes, transnacional, né, que colocam questões, né, na reformulação dessas fronteiras, né, produzem novas migrações internas do campo para a cidade e externas dos países pobres para os ricos, notadamente, né, e também produzem novas acomodações do capitalismo, né, como a gente tem ouvido aqui. Então, isso coloca em questão a situação das outras línguas presentes no momento da unidade nacional. Então, na Europa, a questão das línguas regionais, e na América, em geral, a questão das línguas indígenas, e posteriormente as línguas de imigração mais recentes, né? Tanto na Europa como também na América Latina e no Brasil, né? A questão do século XX, da relação do alemão, do italiano, etc. Bom, como a nossa hipótese é que essas políticas se apresentam justamente contra o que se chama de uma postura monista ou assimilacionista da cultura, né, pelo respeito à diferença, né, o reconhecimento da diferença, mas a hipótese com que eu trabalho no projeto é que essas políticas estão apoiadas por uma lógica consensual, pressupondo um vínculo social homogêneo, que impede que a diferença seja efetivamente significada, considerada. E esse consenso está construído precisamente sobre a concepção específica de cultura vinculada à etnicidade, né? E através dessa ideia de etnicidade, a ideia de tradição e de origem comum. Bom, para tentar desenvolver isso, eu gostaria de lembrar algumas formulações clássicas sobre o consenso que são retomadas no texto do nosso projeto, né? Então, a palavra consenso foi introduzida na linguagem das ciências sociais por Augusto Comte no século XIX, que a definia como o elo que une as sociedades. O consenso aparece ao todo o cimento indispensável sobre o qual qualquer estrutura social deve repousar, para que a sociedade não se transformasse num amontoado de indivíduos, dizia Comte, devia buscar-se no consenso de uma comunidade moral de indivíduos com destaque igual pensamento e igual sentimento. Essa daí é uma citação do texto do projeto CAEL e de algumas obras de referência nas ciências sociais. Bom, ele é, a partir daí, definido pelos cientistas sociais posteriores como um acordo ou concordância geral entre indivíduos ou grupos, né, não apenas em pensamento, como também em sentimento, que tende a produzir ordem onde havia desordens. Se considera que o consenso implica partilhar de um sentimento e também de uma ideia, é porque se acredita que a unidade de pensamento provém, em parte, da unidade de sentimento. Bom, eu acho que já a partir dessa definição é possível esboçar o que eu vou tentar desenvolver, né, que é de um duplo efeito, que eu chamo dessa ideia consensual, né, um efeito para o interior e um efeito para o exterior. Né? Então, o efeito para o interior, que é de homogeneização no interior de um determinado grupo social, né?
justamente, se o laço social se baseia na igualdade de pensamento e de sentimento, quem pensa e sente diferente está excluído. Por outro lado, isso está associado, né, essa é uma hipótese do nosso projeto, né, a uma lógica de segregação, de exclusão. Né? Então, pelo mesmo, né, esse seria o efeito para o exterior, né, aqueles que pensam e sentem diferentes estão excluídos e não fazem parte desse grupo, mesmo que possam se estabelecer relações até cordiais e pacíficas. Isso daí é uma questão que a gente vai ver. Bom, vou pular. Bom, era isso daqui, né, os dois efeitos. Bom, então, na verdade, no percurso de pesquisa, né, o que eu vou tentar mostrar é como essa ideia consensual é construída em torno da ideia de etnicidade, de cultura de etnicidade, né? E produzindo o que eu proponho chamar de consenso etnocultural. Né? Bom, eu vou passar o percurso da pesquisa, eu vou pular isso daqui. Bom, eu não sei, eu não sou muito boa fazendo PowerPoint, eu não queria ter feito isso. Picadinha, mas tudo bem. Então, justamente, o que eu tento fazer é, de um lado, analisar essa definição de etnicidade através da constituição de autores nas ciências da linguagem, a sociolinguística, a sociologia da linguagem, e nas ciências sociais, notadamente a sociologia e a antropologia cultural. E, por outro lado, analisar os instrumentos normativos legais em relação à língua, né, e a defesa da diversidade cultural e do direito linguístico, né, de vários níveis, digamos, então internacionais, europeus, interamericanos, do Mercosul e nacionais. Eu vou pular isso daqui. Bom, uma questão que é possível notar é, assim como em outras áreas do direito, né, e do direito internacional, percebemos que existe uma grande circulação e intertextualidade entre esses documentos. Então, normalmente são os documentos internacionais, né, de instituições como a Unesco, a ONU, né, e os europeus, que dão a base das formulações, das diferentes formulações regionais. Bom, eu queria fazer uma distinção inicial para definir essa questão da etnicidade, né, que é a diferença entre cultura e etnicidade. Então, a cultura é um conceito mais amplo, né? Etnicidade se caracteriza dentro de outras formas de o que se chama, né, de identificação cultural pelo fato de sua orientação para o passado. Tá? Então, é um modo de identificação baseado justamente no sentimento de compartilhar uma origem comum, uma herança cultural e um destino histórico. E a questão específica nesse sentimento comum, né, é a da fixação de símbolos identitários, né, que fundam essa crença numa origem comum, né, símbolos tais como personagens lendários, costumes, tradições, e de modo fundamental aí entra a língua. Tá. Bom, então é a partir da fixação desses símbolos que se mantém as distinções entre nós e os outros, né? E esses símbolos são nesse movimento são, portanto, centrais. Eu destaco isso, essa ideia de passado comum, de tradições e de continuidade, né, que são questões importantes. Bom, as fontes, como vocês são conhecidas, a fonte dessa definição cultural da sociedade, que se opõe a uma definição política, digamos, remontam, digamos, à tradição filosófica e sociológica alemã, né, de autores como Herder e Doniz. Né? Bom, aí eu coloquei, não vou entrar na análise desses textos. Né? Então, sabemos a definição justamente de Herder da nação enquanto comunidade natural, enquanto entidade cultural predestinada, que se desenvolve e aperfeiçoa ao longo do tempo. A partir daí surge esse culto do passado, das tradições e esse esforço pela continuidade. Bom, as formulações que nós encontramos, né, que se inscrevem nessa tradição, e que nós encontramos mais diretamente nas ciências sociais atuais,
e na Sociologia da Linguagem são as formulações de Tunis no clássico livro dele, Gemeinschaft e Gesellschaft, traduzidos como comunidade e sociedade ou comunidade e associação. Então, eu vou tentar resumir rapidamente essas definições para depois ver como isso ecoa, né, nas ciências posteriores. Então, para Tunis existem dois modos diferentes de organização social, de coesão social, como eles chamam. Um modo que seria originário, primeiro, primitivo, genuíno, primordial, de estruturação e coesão, que seria justamente o da comunidade, da Gemeinschaft. Tá? A comunidade estaria, então, fundamentada e constituída a partir de laços afetivos, orgânicos e de sangue, né, cujo modelo fundamental é a família. Bom, isso se oporia à Gesellschaft, né, que seria a comunidade mecânica, artificial, posterior, racional, instrumental, né, que historicamente teria surgido depois. Então, justamente o surgimento da Gesellschaft é associado, né, ao surgimento do Estado, né, desenvolvimento do capitalismo e das grandes cidades, das urbes, como ele diz. A Gemeinschaft se manteria, né, a partir do modelo da família, para a pequena comunidade e até as cidades pequenas, né, e até a nação. Ele separa, a nação seria natural e o Estado seria artificial. O patriotismo, o nacionalismo seriam sentimentos naturais para Tunis, retomando nisso tudo a ideia herderiana de nação como comunidade natural. Bom, a metáfora orgânica, quando ele diz justamente uma comunidade orgânica, tem que ser entendida no sentido direto. Tá? Então, a comunidade é para ele um organismo ou uma totalidade orgânica, né, cujas partes, como em todo organismo, estão unidas entre si pela busca da satisfação das mesmas necessidades, como um corpo. Tá? E, ao mesmo tempo, aí vocês podem imaginar as consequências disso, políticas, né? Tem uma hierarquia natural e necessária entre essas partes, que é aceita de bom grau, né, por todos. Né? Os que comandam e os que obedecem, isso é explícito. Né? Isso, inclusive, explica a superioridade natural dos homens, do patriarca, a submissão das mulheres, crianças e classes populares. Bom, então, o que nos interessa isso para entender essa questão do consenso e de afinidade? É dessa totalidade orgânica natural, né, primordial, que se desprende o sentimento de afinidade, a partir do qual Tunis define o que é consenso. Então, consenso é a manifestação da vontade comum natural, ou da vontade total, eles chamam. E aí não é possível não lembrar, né, que o termo totalitarismo surge de um discurso do Mussolini de 22, ele fala de vontade totalitária. Bom, esse é apenas um. Bom, então, uma questão importante é a vontade natural deriva do passado e pode ser explicada somente em termos concernentes a este, né, ao igual que o futuro se desenvolve a partir do passado. Aí vemos essa ideia de tradição. Bom, o consenso, a unidade original das vontades naturais. Né? E aqui nós temos um capítulo dedicado a isso, que chama Vontade Comum, Consenso, Direito Natural, Linguagem, Língua Vernácula, Harmonia. Então, o título é bem significativo. Então, o sentimento recíproco, obrigatório, como vontade peculiar de uma comunidade, receberá o nome de consenso. Representa a particular força e propensão social que mantém unidos os seres humanos como membros de uma totalidade. Tudo que se adapta à ideia desta relação de Gemeinschaft há de considerar-se como a vontade própria e real daqueles que convivem unidos. Por esta razão, mais provável resultará o consenso, quanto maior seja a semelhança de constituição e experiência, ou quanto mais parecidos e harmônicos sejam a disposição natural, o caráter e a atitude intelectual dos indivíduos. O órgão real do consenso, mediante o qual se desenvolve e melhora, é a linguagem. Bom, eu vou pular um pouco algumas outras passagens que estão
muito significativas, mas é melhor chegar um pouco no final. Ele vai definir depois a cidade a partir disso, né? A cidade, a tradição e o consenso. Eu acho importante ler essa última daqui. Então, qualquer que seja a sua origem empírica, a cidade há de ser considerada como um todo, do qual a solidariedade individual e as famílias particulares que a constituem são necessariamente dependentes, tanto no que diz respeito à sua linguagem, seus costumes, seu credo, como com sua terra, suas construções e seus tesouros, representa algo perdurável que sobrevive à sequência de gerações e reproduz sempre, em parte por si mesmo, em parte mediante a herança e a educação de seus habitantes, o mesmo caráter e a idêntica atitude intelectual. Bom, então, eu acho que fica bem claro esse efeito de homogeneidade interna e também de exclusão, né? Então, a exclusão fica muito explicitada nessa passagem, né, quando diz, se referindo à cidade, né, os estranhos podem ser aceitos e protegidos como membros dos servos, né, da criadagem, ou convidados, bem temporal ou bem permanentemente. Podem, deste modo, pertencer à comunidade como objetos, mas nada facilmente como agentes ativos e representantes da comunidade. Bom, então nós vamos ver que, na verdade, essa formulação, justamente no século XIX, é muito mais explícita, né? Nos discursos atuais, dificilmente encontramos num discurso politicamente correto isso, mas vamos ver como isso ecoa e está presente nas políticas atuais. Bom, então, a filiação de Tunis, de modo geral, nas ciências sociais posteriores, né, e nas ciências da linguagem, né, dizem respeito apesar das reformulações, das críticas que foram feitas, a essa ideia de afinidade, de consenso, que surge do sentimento que é chamado de ancestralidade, de passado comum, de tradições. Né? E o fato de que esse sentimento é a base das relações primordiais, reais e vistas de um modo positivo das sociedades. Então, exatamente essa é a ideia, né, que produz essa homogeneidade interna e a exclusão externa, que diz respeito tanto às dissidências, vamos dizer, dos que nasceram numa comunidade, como, sobretudo, diretamente os recém-chegados, né, a questão da imigração, do estrangeiro, enfim. Aí depende muito da formação discursiva específica. Né? A quem chega de fora e não estava lá atrás, em princípio. Então, nós vemos isso, né, na definição em geral de grupo étnico. Então, vamos ver uma definição do Dicionário Internacional das Relações Internacionais. Eu troquei, não interessa, né? Então, o grupo étnico é um grupo social que compartilha uma ideologia comum, instituições e costumes comuns e um sentimento de homogeneidade. Bom, nós temos essa ideia, início do século XX ainda, a similaridade intrínseca entre aqueles que, sem tê-la escolhido, compartilham a herança cultural transmitida por ancestrais comuns, a fonte de ligações primárias e fundamentais. E aqui temos uma retomada de Durkheim, lembrando que a Cláudia acabou de citar, a questão mecânica e orgânica, né, que remete a isso. Né? Para Durkheim, isso daqui estou parafraseando Poutinhadi e Streifenach, né, o que cria solidariedade no grupo não é a cooperação, como afirmava Spencer, mas forças impulsivas como a afinidade sanguínea, a ligação ao mesmo solo, o culto dos ancestrais, a comunhão dos costumes. É somente quando o grupo se forma nestas bases que a cooperação nele se organiza. Então, nós temos a cooperação nele se organiza, essa questão de organização, nós vemos aqui, então, que a ação social, né, que era uma questão, como eles, os sociólogos chamam, né, questão da ação social, nós temos das práticas sociais, das políticas estabelecidas, né, se coloca na continuidade de certas necessidades naturais, afetivas, comuns. Né? Bom, essas teorias foram criticadas, né, pelo essencialismo, né, dessa questão, né, de que isso seria essencial. Né? Então, a crítica fundamental seria a etnicidade não é um conjunto intemporal e imutável de traços culturais, pulamos, mas traços históricos comuns se formaram no curso de uma história comum que a memória coletiva do grupo nunca
deixou de transmitir de modo seletivo e de interpretar, transformando determinados personagens lendários por meio de um trabalho do imaginário social em símbolos significativos. A identidade é... Eu estou acabando. Bom, e esta identidade étnica refere-se sempre a uma origem comum suposta. Bom, então essa crítica é a mesma crítica que encontramos tanto nos trabalhos, sobretudo na antropologia, a partir da obra de Frederick Barthes, dos anos 60, como na sociologia da linguagem, em autores como Fishman, e toda a linha de sociologia da linguagem sociolinguística que se institui. Então, Fishman, ele se filia diretamente a Herder, a Tunis, ele retoma os conceitos da Gema, Chandra, etc. Ele diz, reconhece que as tradições são inventadas, mas considera que essa é uma necessidade natural dos seres humanos e vê esse modo de, o que ele chama de integração, né, como algo desejável e positivo. Né? Bom, então, qual que é a questão, qual que é a crítica? Não é apenas reconhecer, né, que isso é inventado, que isso é criado, mas ver os efeitos políticos que esse tipo de criação tem. E é justamente isso que normalmente não é feito nesses trabalhos que eu estou tentando fazer aqui. Então, para ver como isso passa na questão linguística, tá certo. Tem uma outra questão ainda de Boudinha e Estefana, eu estou terminando. Uma vez selecionados e dotados de valor emblemático, determinados traços culturais são vistos como a propriedade do grupo no duplo sentido, que é atributo substancial e de posse, e funcionam como sinais sobre os quais se funda o contraste entre nós e eles. Então, sobre essa questão da instituição de símbolos, a questão a se perguntar é: quais símbolos são esses? Né? Então, temos que pensar, né, na ideologia nacionalista, por exemplo, a instituição de símbolos como heróis militares, guerras, etc. Né? Quem institui? Né? Quem define quais são? Né? Então, não basta dizer, porque eles dizem aquilo que os próprios atores consideram significativos. Mas excelentes atores sociais, quem? Né? Então, aí, de qualquer forma, se mantém. Bom, então eu vou pular isso daqui, a questão da língua, que por meio irlandês nós compartilhamos os mesmos sentimentos dos ancestrais, as mesmas ideias, etc. Eu pulo. Para ir diretamente, eu vou mostrar apenas alguns elementos, que é um pouco o último item, eu passei um roteirinho para vocês, né, no handout, né, da análise da Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias. Né. Então, nessa carta, nós temos, de maneira forte, a questão da promoção do patrimônio comum da Europa, das tradições e riquezas históricas, né? Isso daí, justamente, essa defesa do multilinguismo, do multiculturalismo, se dá esse discurso, e isso, eu chamo a atenção, é considerado um direito humano inalienável, portanto, considerado um direito universal, porque eu não vou entrar nesse detalhe, mas isso se institui na linha da Declaração dos Direitos Universais do Homem. Né? Mas eu já vou mostrar que ideia de direito de democracia, a quem atinge isso, né? E ver quais são as exclusões, né? E já no último item, eu queria já mostrar esse indício de exclusão, quando se diz, consciente do fato de que a proteção e a promoção das línguas regionais ou minoritárias representa uma contribuição importante para a construção de uma Europa baseada nos princípios da democracia e da diversidade cultural. Agora, preste atenção nessa frase, no âmbito da soberania nacional e da integridade territorial. Aí já tem uma pontinha que depois vai se confirmar, né, que tem a questão de tradição, de patrimônio e de continuidade, defesa da continuidade, da integridade desse grupo. Bom, então, para fim da presente carta, a expressão línguas regionais ou minoritárias designa as línguas que estão utilizadas, destaque tradicionalmente no território de um Estado pelos cidadãos desse Estado. Bom, se não ficou claro o que significa tradicionalmente utilizadas, isso é especificado no item seguinte, não
inclui nem os dialetos das línguas oficiais do Estado, nem as línguas dos migrantes. Né? Isso é absolutamente bom. Isso é tanto mais forte, né? Só um minutinho, tanto mais forte, quando isso é considerado um direito humano universal, aplicado a todo ser humano. Então, aí nós vemos, os imigrantes estão totalmente excluídos. Né? Isso daí é reforçado, né? Esse apagamento total dos imigrantes é reforçado em várias passagens, né? Quando se comprometem a acabar com a exclusão, etc. E o segundo destaque é promover uma igualdade entre os falantes dessas línguas e o resto da população. Mas vejam que o resto da população não pode incluir os migrantes. Né? E a mesma questão se reforça, as partes comprometem-se a promover, através de medidas adequadas, a compreensão mútua entre todos os grupos da política e da ideologia. Né? Eu diria, mais do que isso, seria até possível pensar na cultura, né? Desde que nós a desvinculássemos, né, dessa filiação com uma ideia naturalizada, desde que nós associássemos a cultura a processos históricos, ideológicos, políticos, que contemplem a contradição em todos os níveis. Então, pensando na própria, como diz Rancière, né, quando critica a ideia de democracia consensual, ele diz que a democracia, isso daí é uma contradição, dizendo que a democracia é a condução do litígio. Tá? Então nós vemos, né, que assim como essa ideia romântica inicial contra o universalismo da Revolução Francesa, diz não há uma verdade universal, né, porque há verdades nacionais. O que se faz depois na sociologia diz não há verdades nacionais, há verdade das comunidades nacionais, se desloca a mesma ideia de homogeneidade a escalas diferentes da sociedade. Né? Então, isso que se propõe como uma crítica ao monismo e ao consenso é algo que nós poderíamos dizer que é uma lógica multimonista, multiconsensual, multi-homogênea. É isso, muito obrigada. Temos 3 minutos, mais ou menos, para o debate. Isso daí é para que fiquem 6, 7. Por favor, alguma questão? Então, Suzy, já que você retornou? Estava tentando voltar um pouquinho nas apresentações e me parece que tanto a apresentação da Carol agora ressalta bastante essa questão do consenso, da naturalidade, a apresentação da Cláudia, que também vai, eu acho que, né, casa muito com essa questão da naturalização, aquilo que aparece como traço intrínseco, a da Thelma, né, que eu acho que principalmente pela questão de uma conscientização, que também é muito forte no discurso ecológico, traz pontos, eu acho que elas vão se juntando e mostrando a maneira como esse funcionamento do consenso social em diferentes discursividades aí é forte. E, na verdade, essas apresentações me levaram de volta um pouquinho para a apresentação da Eliana. Eu achei muito interessante, Eliana, quando você quase finalizou dizendo que o que se propõe é a não inclusão, não a inclusão, mas a não exclusividade. Né? E o que eu fico pensando é em que medida, eu queria te ouvir um pouquinho, em que medida essa não exclusividade de fato dá condições para que você possa ter uma mudança de sentido do deficiente. Né? Porque eu fico, não sei o que me parece, assim, que me inquieta um pouco. O grande ponto, né, de você pensar a questão, o enfrentamento do esporte, vamos dizer, pelos deficientes, é tomar aquilo, o grande desafio em relação ao próprio corpo. Né? Em que medida
esse centramento no corpo, que é, vamos dizer, um lugar de desejo ali, né, de movimento desse deficiente, mas me parece que acaba ficando uma relação assim tão quase que assim vai para uma quase obsessão de superar esse corpo, e por que não um investimento em outras relações, outras questões que pudessem de fato, eu acho que trazer para esse sujeito a possibilidade de se sentir numa relação produtiva, entendeu? Me parece que fica sempre uma coisa muito... Tem que superar o corpo, tem que superar o corpo. Isso fica quase obsessivo, me parece. Então, eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Suzy, obrigada pela consideração. Acho que você pontuou muito bem. A gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre isso, mas a questão é exatamente, nós temos que tirar o foco da relação do corpo, nós temos que tirar o foco dessa estética. Enquanto, é claro que isso é um processo histórico e cultural, e claro que isso demanda tempo. Então a proposta é realmente que com o tempo a gente vai fazendo isso, mas se não começar desde agora, que o processo ainda é desse corpo estético, e se as pessoas não conviverem, vou dar um exemplo simples. Andar de cadeira de rodas nos Estados Unidos, nos shoppings dos Estados Unidos, é uma coisa muito simples. Todas as pessoas que estão cansadas, elas utilizam a cadeira de rodas. No Brasil, mesmo as pessoas que precisam usar a cadeira de rodas, elas não querem estar socialmente visíveis. Então, o que nós precisamos é que essas coisas comecem a ser comuns e começam a ser de base. Por exemplo, se os esforços para desportos fossem junto com os esportes olímpicos, você iria pagar o ingresso para assistir um esporte de alto rendimento, automaticamente você ia estar assistindo do deficiente também, e isso passaria a ser comum para as pessoas. As pessoas poderiam começar a perceber as qualidades das pessoas e não os defeitos. Agora, no momento que eu faço separadamente, as pessoas não vão acostumar. E isso é uma questão de costume. Se as nossas crianças hoje já começam a conviver com as outras em cadeira de rodas, eu não sei se vocês têm visto, até os gibis do Maurício, da Mônica, todos os desenhos do Discovery Kids hoje, já tem as crianças em cadeira de rodas e até como heróis. Então, essa mudança vai acontecer num processo longo. É ingenuidade pensar que... Porque é histórico, isso está na nossa memória, né? O que é o alto rendimento. Agora, tem que mudar no sentido... nós temos que silenciar essa relação que está sendo cortada, essa ruptura que eles estão fazendo. E eu não consigo entender por que se constrói toda uma cidade, né? E não se unem as modalidades. Então, eu entendo que é um processo histórico, demorado e cultural. E cultura é uma coisa que ela tem que ser conquistada ao longo dos tempos. Não sei se te respondi, mas é por aí que eu acredito que isso possa acontecer. Eu sei que acabou. Não. Tem outras que pode. Pode. Voltei, eu vou ser breve, mas eu queria, também, eu cheguei, infelizmente, precisei chegar atrasado por razões administrativas, mas o que eu ouvi, acho, como disse já a Suzy, foi excelente, acho que é uma mesa que dá muito o que pensar. Mas eu queria fazer uma observação à Carolina, primeiro parabenizar, mas eu sabia também, surpresa lá no laboratório, a gente já sabia como é que estava sendo essa coisa, mas ouvir assim muda um pouco a perspectiva, E só dizer o seguinte, Carol, eu acho assim, você deu um quadro geral onde a gente agora pode pensar certas coisas e tal, sem dúvida. E mais do que isso, você está desenvolvendo já em vários trabalhos isso tudo. Agora, eu gostaria só de fazer uma observação. Primeiro, você estava pronunciando o tenista pela via francesa, porque ele é Tunis, Tunis é Tunis, em alemão. Não, essa daí é minha Tunis. Não, minha fonética alemã é Tunis. Mas no começo, agora eu ouvi melhor o tu, Porque parecia tenis. Então, parecia tênis pronunciado em francês. Fonética alemã.
Na fonética alemã. Porque senão ficaria parecendo tênis, que é o que os franceses falam. Bom, e parece tênis pronunciado em francês. Bom, então... Mas ele é espanhol mesmo, não se preocupe. Bom, então é o seguinte, Carol, mas deixar isso de lado, que tem menos importância, no entanto tem muita importância, sim, o fato de que a noção de comunidade, de sociedade, porque Gemeinschaft e Gesellschaft, na verdade, vão sendo usadas de tal maneira na sociologia, mesmo na filosofia, enfim, e a oposição que vai, na verdade, se concretizar mais fortemente é entre Gemeinschaft como comunidade e Gesellschaft como sociedade. Então, essa oposição ela vai ser muito produtiva dentro desse percurso que você está mostrando, e eu acho que é preciso ressaltar isso em algum momento, né, essa observação que eu estou fazendo, por causa dessa ideia de uma formalidade em uma e não formalidade em outra, etc. E agora, a partir justamente desse discurso todo da mundialização, etc., essa efusão, eu diria, da noção de comunidade, né, que se espraia de uma vez por toda, recobrindo praticamente quase tudo e quase fazendo esquecer a noção de sociedade, né, tudo é comunidade, a comunidade disso, etc., comunidade da Mangueira, a comunidade, né, porque na hora quando assiste samba no sambódromo, fala agora a comunidade da Mangueira, etc. Então, essa denominação, essa designação que passa a ser indiferenciada, no entanto, é isso, né? Ela está silenciando várias coisas que estão aí. E eu acho que é preciso ser atento a isso, né? Quer dizer, para que hoje, né, você usa, né, essa questão da comunidade dessa maneira geral e... para mim, quer dizer, a proposta que eu acho que é nossa, inclusive quando nós trazemos a questão do consenso como sendo algo a ser criticado, a ser pensado, né, a ser localizado, eu acho que em relação a essas noções todas, eu acho que é a mesma proposta, ou seja, deixar de simplesmente reproduzir as grandes linhas que vêm pela tradição da reflexão, né, e começar a observar realmente, quer dizer, na contemporaneidade a que isso se destina, né, quer dizer, e aí é isso, né, quer dizer, o que comunidade está querendo dizer em todas essas discursividades que a gente ouve atualmente, né, inclusive pensando na comunidade linguística. E aí eu acho que o Peixe e a HD já, né, só na oposiçãozinha que eles fazem há tanto tempo, né, entre o sociologismo e o formalismo, enfim, o logicismo, etc., dão já elementos, inclusive, para essa crítica, né, já de uma certa maneira já eles deram. Mas eu acho que a gente, e justamente o seu trabalho aponta muito para isso, a gente pode aprofundar essas questões, né, e pôr em questão justamente o que recobre a noção de comunidade hoje. Agora, não mais só nesses discursos teóricos que vêm, que formam uma certa tradição e que produzem uma ideologia que passa para o senso comum e que faz com que as pessoas passem a usar a noção de comunidade como evidente, né? Aí tirar esse efeito de evidência e procurar ver, bom, o que você está falando quando você está falando de comunidade, em que formação discursiva você está se inscrevendo e que resultados isso tem para você pensar na sociedade como ela está hoje. Né? Porque eu acho que a importância é pensar hoje, como é que isso está se dando. É só uma observação em relação, não para dizer o que você disse, que eu acho que tudo aquilo vem, né? É a memória dessa coisa que você traz aí para a gente, né? Que de uma maneira muito clara e precisa, e
E lembrar só isso, né? E hoje, né? Como é que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão fazendo com isso? Obrigada, Eliane, acho muito importante que você colocou, né? E é justamente isso que eu estou tentando fazer com a análise das políticas atuais. Então, por exemplo, como essas ideias estão presentes nesse documento. Eu dei apenas um rápido exemplo, né? Esse documento da Carta das Línguas Regionais e Minoritárias, como lá se colocam essas questões que vêm vindo aí nessa memória, né? Em segundo lugar, outra questão que eu acho também muito importante é não fazer assim, justamente em qualificar qualquer uso de comunidade, não fazer uma espécie de polícia terminológica. Então, por exemplo, o Saussure fala em comunidade. Agora, não necessariamente nessa linha, certo? Outros falam em sociedade, talvez, né, se inscrevam nessa linha. Então, eu acho que é muito importante ver como funciona, né? Mas a questão é, justamente, a crítica a essa ideia, por isso que eu coloco assim, essa ideia de laço social natural. Então, como Peugeot coloca, né, naquele artigo que escreveu sobre o pseudônimo de Thomas Herbert, né, as sociedades nunca foram naturais para depois deixar de ser um dia. Tá? Então, justamente, nós diríamos que o laço primordial das sociedades é político, é ideológico. Isso inclui a contradição como fundante de qualquer grupo social. Impede procurar homogeneidade, consenso, né, em nenhuma instância, menor, anterior, mais antiga, etc. Então, acho que essas duas questões são importantes e também não colocar no mesmo patamar essa ideia de comunidade, ou quando o cara da favela fala comunidade, eu não sei, eu não analisei, para saber que sentido está tendo comunidade lá, por exemplo. Agora, nessa questão das línguas, essas políticas atuais, por isso que eu dei o exemplo hoje, né, e isso está, pelo menos, nesse documento presente. Né? Não, só um adendozinho. Justamente quando você falou que para você não analisou agora em relação às línguas e tal, cada um tem o seu trabalho, nessa divisão do trabalho. A minha pergunta nasce do fato de que eu, o tempo todo, tive que me pôr em face do fato de que só se usa a palavra comunidade quando você pensa em favela, em menino do tráfico, etc. E eles mesmos falando, né? A minha comunidade, quer dizer, o que é que eles estão dizendo quando estão dizendo isso? É por isso a minha questão, na verdade. Claro, tem toda essa questão aí, e tem a questão, na Europa claramente contra a imigração, isto é, contra o que se institui a ideia de comunidade? Contra a ideia de imigração. Né? Então, as línguas dos imigrantes não contam, mesmo que já tenha uma certa tradição, inclusive. Né? Bom, a outra questão, a Marcinha, né? A Marcinha. Então, a última, é isso? Eu queria retomar a questão da Suzy, com a Eliane, quando falou na questão do corpo da superação, né? E colocar uma questão relacionada ao à própria ideia de esporte, né? E dos sentidos que vem junto com esse discurso esportivo. Eu acho que a questão da superação está além do portador de necessidade especial, né? Porque até mesmo aquele esportista, mesmo aquele que não é de alta performance, ou aquele que faz esporte amador, ou que só pratica esporte, uma das coisas que surge aí, né, para esse sujeito, para esse cara, é essa necessidade de superar o seu corpo, de sempre correr um pouquinho mais do que ele costumava correr. Então, eu acho que faz parte também para esse portador de necessidade especial ou deficiente, né? Ele vai sempre querer se superar. O que acontece é que a gente tem que ver, além disso mesmo, né? Ver o quanto ele está superando além das necessidades ou alguma coisa do tipo, das suas deficiências. Né? Obrigada, eu acho que é isso mesmo, mas só tem, talvez eu não deixei claro, que essa superação não está na questão do alto rendimento como do esporte comum. Ele está sempre em alguma superação social. Nós vimos muito recentemente uma campeã de atletismo que mora no Nordeste. Ela só foi nas Olimpíadas para ter um dinheiro para chegar e comprar casa para a mãe. Então a superação acaba sendo de bens materiais porque eles não conseguem adquirir. Mas a observação é importante.
Bom, na verdade, infelizmente, vamos ter que interromper aqui. Eu só lembro que no final da tarde haverá um painel, né, com a equipe do laboratório aqui na mesa, e que será possível retomar questões que ficaram sem discutir.